né? Mais um pouquinho falar sobre oração. E eu quero já começar lembrando você daquilo que eu venho falando. Quem ora está vivo. Quem não ora, ou está morrendo, ou já morreu. Se eu estiver morrendo, é porque ainda eu sinto, de vez em quando, um relapso que eu preciso orar. Mas se você já não se incomoda mais de que você precisa orar, significa que você pode estar morto espiritualmente falando, né? Isso é muito sério. Eu vou bater nessa tecla o mês todo para que isso fique muito bem gravado na tua mente. Amém. Vai fazer um barulho aí que vai ligar a caixa de água, fica tranquilo, tá bom? Então, lembre-se disso. Se eu oro, eu estou vivo. Se eu não oro, eu posso estar num processo de morte espiritual, ou já está morto espiritual. Aí é você que precisa olhar e identificar. Se você não tem se incomodado ouvindo as palavras que nós temos ouvido, pode ser que você já esteja morto espiritualmente falando. Amém? Na semana passada eu tratei algumas coisinhas aqui, e eu falei sobre a oração. Não tem a ver com emoção, a oração tem a ver com razão, né? Eu trouxe algo muito sério, porque muitos de nós achamos que precisamos estar emocionados para orar, quando na verdade nós precisamos orar e ponto, né? Falei também que a oração, ela é um diálogo com Deus e não um monólogo. O diálogo é quando eu falo e depois Deus fala. O monólogo é quando só eu falo. E a oração não é monólogo, é diálogo. Então eu preciso falar com Deus e ouvir o que Deus tem para me dizer. E quando eu for orar, eu preciso orar com todo o meu coração. De todo o meu coração, com toda a intensidade, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre entendendo por que eu preciso orar. Entendendo por que é que eu preciso orar. Acredite, uma das maiores dificuldades de nós cristãos é a vida de oração. Esse é um dos maiores desafios na vida de um cristão, manter uma vida de oração. É muito difícil orar, é um desafio enorme orar, e todos nós sabemos disso. Porém, se nós não orarmos, nós não vamos conseguir viver as grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. É através da oração que eu construo algo, é através da oração que Deus move a mão dele, para que eu possa viver as grandes coisas que Deus tem para a minha vida. Amém? E eu quero trazer uma breve ilustração nessa noite, com base naquilo que eu quero falar. Uma historinha, né? A história diz o seguinte: haviam 3 homens cristãos que queriam uma bicicleta. 3 homens cristãos que queriam uma bicicleta. O primeiro homem, ele não orou. Ele não orou a Deus. O segundo homem, ele orou pedindo para Deus uma bicicleta. E o terceiro homem, ele orou a Deus pedindo uma bicicleta. Porém, com o aro 29, com o câmbio Shimano, da cor azul, com freio hidráulico e uma série de outras coisas. E os 3, queridos, os 3 conseguiram aquilo que eles queriam, a bicicleta. Porém, o primeiro que não orou, ele conseguiu uma bicicleta. Com muito custo, mas ele conseguiu uma bicicleta. Porém, essa bicicleta não era muito boa, era uma bicicleta simples, e uma bicicleta que já era usada. O segundo, ele recebeu uma boa bicicleta, uma bicicleta nova. Porém, não era a bicicleta que ele queria. E o terceiro homem, ele recebeu uma bicicleta nova, na cor azul, com aro 29, com câmbio Shimano, com freios hidráulicos e tudo mais que ele havia pedido. Então veja, queridos, você não precisa orar muitas vezes e mesmo assim conquistar coisas.
O problema é que talvez aquilo que você vai conquistar não é o melhor. Muitos de nós não oramos, não temos esse hábito de orar. Queremos coisas, sonhamos com coisas, mas não oramos. E isso não significa que você não vai conseguir conquistar o seu sonho. Porém, muitas vezes, você vai até conquistar, mas não o melhor. Assim como aquele primeiro homem, ele conseguiu a bicicleta, porém não era uma bicicleta tão boa e também não era uma bicicleta nova. Já aquele que orou a Deus, ele conseguiu conquistar uma bicicleta nova. Ele conseguiu conquistar aquilo que ele queria, né? Por quê? Porque quando você ora, você tem a intervenção de Deus. Você tem a mão de Deus trabalhando ao teu favor. É por isso que eu e você temos que entender. Quando nós oramos, nós movemos o céu e a mão de Deus ao nosso favor. Então nós recebemos aquilo que nós pedimos. Diga, quando eu oro, eu recebo de Deus aquilo que eu peço. E é isso que eu quero te atentar nessa noite. Você recebe aquilo que você pede. Lembra, o segundo homem, ele orou a Deus pedindo uma bicicleta. Ele recebeu ou não recebeu a bicicleta? Ele recebeu. Agora, o terceiro homem, ele não só recebeu uma bicicleta, como ele recebeu a bicicleta que ele queria. Exatamente da cor que ele queria, o modelo que ele queria, com a quantidade de marchas, com a marca, com tudo que ele queria. Então, quando eu e você formos orar, nós precisamos aprender a sermos específicos com Deus em nossas orações. Não dá para você fazer uma oração vaga diante de Deus. Senhor, eu queria uma casa. Para uma casa, meu irmão, pode ser 2 cômodos, pode ser 1 cômodo, pode ser 3 cômodos, pode ter 18 quartos, pode não ter 18 quartos. Uma casa pode ter tudo que você imagina. Agora, quem é que tem que pedir para Deus? É você, sou eu. E se você não for específico com Deus naquilo que você está pedindo para Deus, você corre o risco de receber de Deus algo que não era bem aquilo que você queria. Ah, obrigado, meu Deus. Mas puxa vida, né? Imagina Deus, imagina chegando à sua casa, sei lá, o carro, né? E você fala assim, puxa vida, né? Olha, rapaz, mas precisava tanto de um escritorinho, e eu não pedi para Deus o escritorinho, e agora ficou o seu bendito do escritorinho. Meu Deus, eu podia ter pedido um banheiro para Deus ali, rapaz, eu não pedi. A casa veio ser o banheiro, porque você não pediu. É isso que nós precisamos nos atentar. Porque existem algumas coisas que nós deixamos passar batido. E é isso que eu quero que você entenda. O que você tem pedido para Deus? Você tem sido claro nas suas orações? Amém? E eu quero começar lembrando você também que tudo passa pelo texto que está lá em Romanos 12:2. Não precisa nem projetar, Silvana. Não precisa. Romanos 12:2. Ele fala sobre a renovação da nossa mente. Se você não passar por um processo de renovação da tua mente, você não vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha mente, a sua mente, precisa ser renovada. Ao longo desse mês, permita que a sua mente seja renovada, para que você possa então desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. E eu separei aqui alguns textos nessa noite, para levar você a refletir e entender a importância da oração na minha e na sua vida. Amém? E eu quero começar por um texto que está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 até o 31. Ele diz assim, ó: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram, palavra do soberano Senhor. Veja, aqui
Deus está procurando aqui na terra um homem que se colocasse na brecha em prol a esse povo, a essa nação. E a Bíblia está dizendo aqui que ele não encontrou um só homem. E é interessante porque na virada do versículo 30 para o 31, ele fala assim, ó, mas não encontrei nenhum só. E aí ele vem com o 31. Por isso, por não ter encontrado um só homem que se colocasse na brecha por aquele povo, então eu derramarei a minha ira. Por não encontrar um só homem que orasse, que se colocasse ali, que intercedesse para que Deus não destruísse aquele povo. Agora vamos ver o que está escrito lá em Salmos 106, 23. Ele diz assim, ó: por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Aqui nós olhamos e vemos um texto completamente oposto ao primeiro texto que nós lemos, porque aqui nós já vemos um homem que enfrenta Deus. Ele enfrenta Deus através da oração, através da intercessão, se colocando na brecha por esse povo, para que Deus não destruísse esse povo. E Deus não destruiu. Deus não se levantou contra eles, né? Agora eu quero um outro texto. Vamos também ver um texto que está em Lucas, capítulo 4, versículo 5 até o 6. Lucas 4, 5 até o 6. É um texto bastante conhecido da palavra. Ele diz assim: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Aqui nós já vemos o diabo tentando ao Senhor Jesus no deserto. E ao tentar o Senhor Jesus no deserto, ele oferece a Jesus o poder e a autoridade. Se Jesus se prostrasse a ele, aquela história toda que você conhece, e ele diz com as palavras dele: e eu mesmo posso dar a quem eu quiser. Ele entrega a quem ele quiser. Então a autoridade, preste atenção, a autoridade, esse mundo em que eu e você vivemos, ele pertence a Satanás. Por que esse mundo pertence a Satanás? Porque lá atrás, Adão e Eva, ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a chave desse mundo foi entregue a quem? A Satanás. É por isso que hoje essa terra, ela é regida, né, por ele. E tem uma coisa que é muito importante que você precisa entender. Não significa então que o diabo está solto, está fora do controle, fazendo o que ele quer e o que ele bem entende. Não, queridos, não é isso não. Ele está agindo dentro de limites, mas dentro de uma legalidade que foi dada a ele, porque foi dada a ele. Ele tem a chave desse mundo porque foi dada a ele, através de um homem e de uma mulher lá no Jardim do Éden. E há tempos atrás eu ouvi uma frase, né? Eu li uma frase num livro de um pastor americano, que ele dizia assim: Deus parece não fazer nada nessa terra, a não ser por meio da oração. Escute bem isso. Deus parece não fazer nada nessa terra, a não ser por meio da oração, a não ser através da oração. E você pode estar olhando para mim nesse momento e perguntando assim: mas o nosso Deus não é um Deus todo-poderoso? O nosso Deus não é o alfa, ele não é o ômega? Ele é tudo isso e mais um pouco, querido. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. E ele estabeleceu alguns princípios. E esses princípios acabaram limitando a Deus de agir. E é isso que você precisa. Pastor, deixa eu entender, eu preciso entender. E é isso que eu quero que você entenda. Deus estabeleceu alguns limites. E esses limites impedem Deus de agir aqui na terra. E eu quero que você veja isso na palavra.
Lá no Salmo, capítulo 8, versículo 4 até o 6. Olha que interessante. Vê na NTLH, Silvana, por favor. Salmos 8. Isso, muito bem. Que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Agora olha outro texto, lá em Salmo agora, Salmo 115, 16. Agora na NVI mesmo. Perdão, irmã, de fazer essas trocas aí. Amém? Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao... Na minha versão aqui ele está dizendo, mas a terra ele confiou ao homem. Então preste bem atenção, o nosso Deus é um Deus de princípios, e o nosso Deus é um Deus justo. E por ter dado ao homem a autoridade, ele espera que o próprio homem reivindique ou entre em oração para que ele possa então intervir aqui na terra. Pastor, então você está querendo dizer que Deus não pode vir aqui na terra e sair fazendo tudo e mais um pouco? Não. Por que ele não pode vir? Porque ele deu a mim e a você a autoridade. Os céus pertencem a ele, mas a terra pertence a quem? Diga a mim. Fala, é comigo mesmo. Isso, é comigo e com você, querido. Ou seja, para Deus entrar em ação aqui na terra, é necessário que o homem ore. É necessário que o homem peça. É necessário que o homem suplique, para que Deus possa intervir aqui na terra. Querido, isso é algo muito sério, e eu e você temos que entender. Por que as coisas muitas vezes não acontecem na minha e na sua vida? Porque muitas vezes eu e você não oramos. É o exemplo que eu acabei de dar aqui agora há pouco. Um homem queria uma bicicleta, e ele conseguiu conquistar a bicicleta. Agora ele conseguiu conquistar uma boa bicicleta? Ele conseguiu conquistar a bicicleta que ele realmente queria? Não, ele conseguiu conquistar uma bicicleta. E o que eu quero que você entenda é que você também pode conseguir conquistar muitas coisas aqui na terra. Mas uma coisa eu quero que você entenda: não vai ser o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Mas eu e você temos que orar. Eu e você temos que aprender o princípio da oração. A oração tem que fazer parte da minha vida cotidiana. A oração tem que fazer parte de tudo na minha vida. Tudo que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito, eu preciso apresentar diante de Deus, pedindo ao Senhor por respostas naquilo. Porque senão, querido, não adianta, o Senhor ele não vai intervir. Agora, há uma responsabilidade e há uma autoridade quando nós oramos ou não oramos. Então, olha bem a autoridade. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, quando se trata de autoridade. A autoridade tem a ver com Moisés, quando ele se levanta e se coloca na brecha por aquele povo, e ele impede a Deus, através da oração, de Deus destruir aquele povo. Você tem noção, meu irmão? Deus queria destruir um povo, e um só homem se põe a orar e começa a mudar a mão de Deus diante de uma nação que ia ser destruída. Isso é autoridade, e essa autoridade está sobre a minha e sobre a sua vida. Meu irmão, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus começa a orar e se posicionar em oração, o céu se move. Deus dá ordem aos anjos dele, ao meu e o seu respeito.
Mas nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Nós precisamos entrar no nosso quarto com autoridade, entendendo quem nós somos, entendendo que o Senhor colocou sobre nós essa autoridade, e Ele espera que eu e você oremos, falemos, contemos a Ele a nossa necessidade. Agora, olha a responsabilidade. A responsabilidade é o resultado terrível do texto de Ezequiel. Não havia um só homem que orasse. E o que aconteceu com aquela nação? Querido, assim como Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida a autoridade, Ele também colocou sobre a minha vida e a sua vida a responsabilidade. Sabe por que o casamento de muitos não vai bem? Porque não há autoridade para se orar pelo nosso casamento. Sabe por que muitas vezes nossos filhos saem do trilho? Porque nós não paramos para orar pelos nossos filhos. Porque muitas vezes nós não nos posicionamos em oração por determinadas coisas. E aí, meu irmão, você pode ver a ruína da sua casa, da sua família, da sua carreira, eu não sei, do seu ministério, o que seja, mas pode vir a ruína. Por quê? Porque você deixou de orar. Você acha mesmo que Deus quer punir alguém? Você acha mesmo que Deus quer colocar o peso da mão dele sobre alguém? Não, querido, jamais, em tempo algum. Porém, o nosso Deus é um Deus justo. Ele é justo. E não tem como, a justiça dele não varia. Então é eu e você que temos que nos posicionar e começarmos a orar. Só assim a minha e a sua vida muda. E se nós não entendermos isso, não muda. Aliás, querido, escute bem o que eu quero que você ouça nessa noite. É por isso que a oração é o maior desafio de um cristão. Sempre foi, é e sempre será o maior desafio de um cristão. Porque quando você ora, presta bem atenção no que eu vou dizer. Guarda isso aí, guarda isso, por favor. Quando você ora aqui na terra, o diabo não pode mais impedir Deus de agir aqui na terra. Então, qual é a única chance que o diabo tem de você não pedir para Deus? Não deixar você orar. É por isso que ele cria coisas, é por isso que ele gera essas distrações desse tempo, para que eu e você não encontremos tempo para orar, porque quando eu e você não oramos, não tem problema nenhum, fica tudo como está e está tudo certo. O problema é quando eu e você oramos, porque quando eu e você oramos, meu irmão, quando você entra no teu quarto, e lá em secreto você fala com teu Deus, meu irmão, você não está entendendo. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos deles ao meu respeito e ao teu respeito. Já era, você orou, você pode ter certeza que Ele já falou para o anjo, vai e leva a bênção do meu filho. Agora entenda, pode ser que aconteça instantaneamente, mas também pode ser que demore um tempo. Mas uma coisa você tem que entender, quando você orou, você apresentou a sua causa diante de Deus, o diabo não tem mais como impedir a intervenção de Deus nessa causa. E é por isso que eu e você temos uma dificuldade tremenda de orar. Nós não conseguimos orar, nós temos dificuldade para orar, nós somos distraídos. Você vai orar com o celular na mão, você vai orar olhando para a rua, sei lá eu, fazendo um monte de coisa, você não consegue se concentrar. Mas entenda nessa noite, de uma vez por todas, a mudança na sua vida, o milagre, a transformação passa por um lugar: oração. Imagine você, que Deus está esperando você falar. Olha bem o que o texto está dizendo. Deus está olhando no céu e procurando ali, se não há um pelo menos que se coloque na brecha, porque o que Deus queria era que alguém se levantasse e dissesse: não, Deus, o Senhor não vai destruir esse povo, não, Deus, o Senhor não vai pôr a mão nesse povo. Mas Ele não encontrou um só que colocasse na brecha, que se colocasse na brecha por aquele povo. E hoje você se coloca na brecha pela sua família. Hoje você se coloca na brecha pelos teus filhos.
Hoje você se coloca na brecha pela empresa que você trabalha e por uma série de outras questões. Será que hoje nós intercedemos? Deus quer me abençoar e te abençoar. Deus quer fazer milagres na minha e na sua vida. Porém, se não houver a oração, o diálogo, a petição diante de Deus, Deus não vai intervir, querido. Deus não vai intervir. E você tem que entender isso. Muitos de nós, veja bem, meu irmão, preste bem atenção. Existem orações, e nós vamos falar sobre isso futuramente. Eu não tenho tempo para entrar nesse assunto hoje, mas nós vamos tratar sobre isso. Então existem momentos da nossa vida que nós estamos com uma causa muito difícil, e nós já estamos intercedendo, e é muito importante que nós possamos pedir ajuda em oração para irmãos, para intercessores, para que intercedam junto conosco por aquela causa, né? Isso é muito sério e muito importante. Mas, irmão, entenda, o principal é você precisa orar. Eu escuto, irmãos, pensa num cara que ouve isso todo santo dia. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. E eu não estou aqui pregando essa palavra para te levar a não pedir mais para que eu ore pela sua vida, porque é meu papel orar pela tua vida. Deus me chamou para isso. Mas uma coisa você precisa entender, meu irmão: ninguém melhor do que você para orar a Deus. Imagina eu orando para você ganhar um carro de Deus. Vai chegar o carro que eu gosto lá na sua casa, mas não vai chegar o que você gosta. Imagina eu intercedendo: Senhor, Pai, abençoa esse meu irmão, um carrinho 1.0, Senhor, econômico, né? Baratinho, meu Deus, de manutenção barato, o mais simplesinho possível, Pai querido, aleluia. Abençoa esse meu irmão. Aí chega lá o presente de Deus para você, né? Aí você fala: mas meu Deus, ué, você não falou que era para orar por um carrão, por isso e por aquilo? Então quem é melhor orar? Você, porque você sabe o que você precisa, você sabe o que você quer, qual é a sua necessidade. E eu não estou dizendo, meu irmão, que nós não devemos pedir para que irmãos nos ajudem em oração por determinadas causas. Mas uma coisa você precisa entender: oração não é coisa para se terceirizar, oração é coisa para se fazer. E tem muito crente que terceiriza o processo de oração. Ele não quer orar, mas ele pede para alguém orar. O pastor fica lá na igreja o dia inteiro sem fazer nada, eu vou mandar para ele orar por mim lá, aleluia. Vai orando aí, pastor, vai orando pela minha vida aí. Isso, é isso aí. Então, meu irmão, entenda: é através da minha oração que haverá a intervenção de Deus aqui na terra. Então vem o ponto central do que eu quero, da pergunta que eu quero fazer nessa noite: por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar? O tema é entendendo por que eu preciso orar. E a pergunta é: por que eu preciso orar? Por que é que eu tenho que orar, pastor? Pelo amor de Deus, por que fala o tempo todo que eu tenho que orar? Porque é através dos teus pedidos que Deus vai intervir aqui na terra e vai intervir na sua vida. Se você não orar, Deus não vai intervir. Deus até quer intervir, mas Ele não pode, porque você não orou, porque Ele deu a mim e a você essa autoridade. E Ele fica olhando e falando: meu filho, pede, meu filho, pede. Eu estou pronto para te abençoar, eu estou pronto para fazer uma coisa tremenda na tua vida, mas você não abre a boca, você não me pede, você não é específico. Fale comigo de uma vez por todas, abra o teu coração e me peça o que você precisa. Faça isso. E você vai ver se a sua vida não muda. Você vai ver se as coisas não começam a acontecer. Agora, se você continuar calado, querido, se você continuar aí esperando Deus entender que Ele precisa te abençoar, você vai ficar um bom tempo aí esperando, e não vai acontecer. E você vai ver outros avançando, crescendo e vivendo coisas maravilhosas
porque eles entenderam que Deus só está esperando um sinal para começar a intervir na minha e na sua vida. Olha que coisa linda o que Deus fala lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será não está escrito assim, ó, peçam e talvez lhes será dado. Está escrito o que lá, querido? Peçam e lhes será dado. Não sou eu que estou dizendo isso, é Deus que está dizendo isso. E Ele zela pela palavra dEle em cumprir a palavra dEle. E se Ele zela pela palavra dEle, peça e te será dado. Peça e te será dado. Busquem e encontrarão. Não está dizendo talvez vocês vão encontrar. Batam e a porta lhes será aberta. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. Diga aleluia. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. O que mais você precisa para ter certeza que Deus ouve a tua oração e responde ela com um sim e um amém em Cristo Jesus? Nada. E é isso que eu e você precisamos nos libertar. Tem que haver uma renovação na nossa mente. Precisa haver. Meu irmão, você tem autoridade para mover o céu. Você tem autoridade para clamar e Deus mexer a mão dele lá em cima e fazer com que tudo aconteça aqui na terra. Pare de ser tímido, pare de ser tolo. O Satanás tem levado a mim e a você, cada dia mais, a perdermos o foco da oração. Nós estamos sendo distraídos. Irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Ficar o dia inteiro ouvindo louvor não é orar. Porque você está orando a oração de outros. O cara está lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí você está junto com ele, aleluia, louvado seja o nome. Aí ele fala, ô papai, abençoa a minha casa, aleluia, minha família. Aí você vai dizendo amém, Senhor, amém. Ele está pedindo para quem, querido? Olha o que ele falou, abençoa a minha casa, papai. Você amém, aleluia. Mas a sua casa, você não pediu. E você vai, ai, não sei o que, não sei o que lá. Irmão, faz uma lista hoje do que você precisa e vá diante de Deus e apresente essa bendita lista a Ele. Diga, Senhor, eis aqui a minha lista e eu preciso pedir ao Senhor, porque o Senhor, e usa a Bíblia, a palavra de Deus, porque eu quero falar sobre isso esse mês ainda com você, a oração com base na palavra de Deus. Você diz assim para Deus, Deus, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. O senhor está por aí, porque eu sei que o senhor está aí. O senhor pediu para eu entrar no meu quarto, fechar a porta, e eu entrei, fechei a porta, então o senhor já está aqui. Aleluia. Eu queria te lembrar, papai, de uma coisa que o senhor disse lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. E o senhor disse na tua palavra, peçam e lhes será dado. O senhor também disse na tua palavra, busque e encontrarão. O senhor também disse na tua palavra, batam e a porta lhes será aberta. Se o Senhor disse isso, isso é promessa. Então eu estou aqui com a minha listinha e estou pronto para receber tudo o que eu preciso. E começa a dizer para Ele, Deus, eu preciso disso. Deus, eu também preciso disso. Deus, eu preciso que o Senhor fale com meu filho. Deus, eu preciso que o Senhor intervenha na minha causa e as tuas necessidades. Irmãos, se tem uma coisa, né? Ai. E às vezes pela manhã, quando eu vou orar, né? E eu peço a Deus por proteção, por exemplo. E ali eu começo. Senhor, lá no Salmo 91, o Senhor prometeu para mim. O Senhor prometeu para mim que mal nenhum viria contra a minha casa, que 1000 poderiam cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria abalado. O Senhor não deixaria que a peste do meio-dia venha contra a minha casa, doença nenhuma, enfermidade nenhuma venha. A tua palavra também no Salmo 23, ela fala que o Senhor, ainda que eu andasse por um vale de sombra e de morte, eu não temeria, porque o Senhor estaria comigo, e o teu cajado me protegeria, a tua mão me protegeria. E aí eu falo para ele, então eu preciso de proteção para mim e para minha casa, com base nas tuas
promessas, Deus. Com base nas tuas promessas. Papai, lá em Mateus o Senhor diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor me ensinou a orar assim. Então hoje eu venho aqui diante de ti com base na tua palavra. Porque a tua palavra no Salmo 23, ela diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sou eu que estou dizendo, Deus, é o Senhor que está dizendo na tua palavra. Então eu tomo posse da tua palavra e declaro que nada faltará na minha casa no dia de hoje. Nem coisa pequena, nem coisa grande, a provisão virá. Sabe, irmãos, entenda. Deus está pronto para fazer milagres na minha e na sua vida. Deus está pronto para agir de maneira sobrenatural na minha e na tua vida. Mas enquanto eu e você não orarmos, não vai acontecer. Acredite no que eu estou te dizendo. Por que eu preciso orar, pastor? Porque se eu orar, Deus intervém na minha vida. Se eu não orar, Ele não intervém. Mas a responsabilidade disso é minha e tua. E certamente, eu e você, nós seremos cobrados disso, lá na frente, pelo Senhor. Amém? Muitas vezes eu vejo o meu casamento passando por dificuldades, e eu não vou orar. Muitas vezes eu vejo o meu filho tendo dificuldades, e eu não vou orar. Muitas vezes eu vejo a empresa na qual eu trabalho passando por dificuldades, e eu não vou orar. O meu sustento vem dali. Muitas vezes eu vejo meus irmãos passando por dificuldade, e eu não vou orar. Esse é o meu e o teu desafio, irmãos. Esse é o meu e o teu desafio. Como eu disse na semana passada, a oração não é emoção. Não é para você ficar entrando no seu quarto e ficar lá. E eu fico imaginando Deus falando, o que Ele quer fazer com isso? E Deus pensando, meu pai, e agora, o que eu faço? O que Ele está precisando? Filho, fala, meu filho, o que você precisa aí? Foco, meu irmão. Querido, a sua vida pode ser transformada hoje, ao voltar para a sua casa. Entre no seu quarto e faça uma oração, e comece a mudar a história da tua vida. Hoje, é só você tomar uma decisão. Hoje a sua vida pode ser mudada. Hoje a situação pode ser mudada. Hoje Deus pode tirar você do deserto, do cativeiro que você se encontra. Basta você orar. Basta você orar. Basta você colocar diante de Deus, entendendo que Ele quer que você ore, para que Ele possa agir na sua vida e aqui nessa terra. E entendendo que não vai ser fácil, porque as trevas vão se levantar contra você o tempo todo quando você falar que vai orar. Meu irmão, vai se levantar, querido. Vai quebrar alguma coisa, vai surgir um problema, vai ter uma situação, aí a decisão é sua. Porque na maioria das vezes é isso que acontece. Quando surge o problema, nós deixamos a oração de lado e vamos tentar resolver o problema. Quando na verdade, o que nós deveríamos fazer? Largar tudo e ir para onde? Porque se tem alguém que pode mudar tudo na minha vida, é Deus. Então por que é que eu vou tentar resolver na força do meu braço? Não, eu vou até o meu Deus, e eu apresento a minha causa diante do meu Deus, para que Ele possa intervir naquela situação. Onde há muita oração, escute bem isso, onde há muita oração, há muito poder de Deus. Onde há pouca oração, há pouco poder de Deus. Onde não há oração, não há poder de Deus. Não há poder de Deus.
Então uma casa, uma família, uma pessoa que ela tem uma vida de oração, você pode ter certeza que o poder de Deus a acompanha o tempo todo, em tudo que ela vai fazer, o poder de Deus está com ela. Agora, em um lugar, uma casa, ou um lar, ou uma pessoa, que ela ora, mas ora pouco, há pouco poder de Deus com ela. E aquela que não ora, aquela casa que não ora, querido, não há poder de Deus. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como é a sua vida de oração, e eu também não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te alertar de uma coisa. Se você não receber essa palavra racionalmente, não emocionalmente, racionalmente, se você não entender esse conselho de uma forma racional e sair daqui de uma maneira racional, dizendo assim: a partir de hoje a minha vida muda, porque eu começo a orar, porque Deus vai intervir na minha casa, na minha família, na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu hoje escrevo as minhas petições perante Deus, e eu vou colocá-las aqui na parede, e todos os dias eu vou diante do Senhor, e vou colocar cada uma delas diante de Deus, e você vai ver, meu irmão, se a sua vida vai mudar ou não vai mudar. Você vai ver se a situação vai mudar ou não vai mudar. Agora, se você continuar levando a sua vida, tratando esse assunto, oração, como a maioria trata, de vez em quando eu oro, às vezes eu me lembro de orar, e eu vou falar também esse mês sobre isso. Meu irmão, escute e entenda, você o tempo todo é roubado. Satanás rouba você 24 horas por dia, e ele rouba o que você tem de mais precioso nessa terra, chamado tempo. Ele rouba o seu tempo o tempo todo. Você nem percebe, ele já te roubou. Quando você vê, você passa horas no Instagram. Quando você vê, você passa horas no WhatsApp. Quando você vê, você passa horas na frente de uma televisão. Quando você vê, você passa horas fazendo um monte de coisas sem valor. Mas aquilo que é o mais importante, que vai transformar a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua história, esse você não faz. Esse você não faz. E é por isso que muitos e muitos cristãos passam por lutas em cima de lutas, dificuldades em cima de dificuldades, porque não entenderam ainda esse caminho. Não entenderam ainda esse caminho. Quero também, ao longo desse mês, falar sobre algumas outras coisas. Como eu disse, a oração, ela é um diálogo, e o diálogo com Deus é muito sério. Eu preciso realmente ouvir Deus. Eu preciso realmente ter a resposta de Deus perante qualquer decisão que eu vou tomar na minha vida, porque eu corro o risco de cometer um erro grave e colocar a minha família, a minha vida em risco por uma decisão sem a resposta de Deus. Tome muito cuidado com isso. Esteja muito atento a isso. Ore quantas vezes for necessário e aguarde para ouvir a resposta quantas vezes for necessário. O nosso adversário, o diabo, ele está o tempo todo ao meu lado e ao teu lado, trabalhando, querido, trabalhando com um propósito: me levar e te levar para longe desse lugar de oração. Eu acredito que todos que estão aqui, todos, e os que estão me ouvindo em casa também, todos, sem exceção nenhuma, eu acredito que todos um dia já fizeram um propósito de oração. Todos. Eu vou orar. E aí ele começa, 1 dia,
2 dias, às vezes vai até 15 dias. Aí acontece alguma coisa e a pessoa se perde no meio daquilo, e ela não consegue mais voltar para aquele lugar de oração novamente. Isso nada mais é do que o próprio Satanás criando situações para me levar e te levar para fora desse ambiente da oração, porque, como eu te disse, ele sabe que quando você ora, já era. Quando você ora, ele perdeu. Quando você ora, ele já rodou. Quando você apresenta para o papai, já foi. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que ele não chegue lá. Eu tenho que fazer com que ele não fale com o papai. E como que eu faço isso? Se nós fôssemos pensar lá atrás, é a mesma coisa. Satanás, ele faz a mesma coisa. Lembra, na Bíblia, conta uma história que um povo se levanta. E ao se levantar contra aquele rei faz o quê? Dá mais trabalho para esse povo, porque aí eles não vão ter tempo para ficar pensando em bobagem. Enrola eles, dá um jeito, faz alguma coisa, empurra mais coisa para eles aí. E quantos de nós estamos vivendo exatamente isso nas nossas vidas? Enrola eles mais um pouquinho aí, porque eles não vão conseguir orar. E sabe, irmãos, nós conseguimos tranquilamente ficar com o nosso celular na mão e deixar para orar depois. Mas nós não conseguimos orar e deixar o celular para depois. É uma coisa louca. Por isso que eu digo para você, se Romanos 12:2 não acontecer na minha e na sua vida, se não houver uma renovação da minha e da sua mente, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acredite nisso. Aqueles que renovarem a sua mente, aqueles que entenderem o que eu estou dizendo aqui hoje, meu irmão, eu não estou aqui trazendo nada de novidade. Eu estou aqui falando de uma coisa muito séria. Eu estou falando aqui que se você não orar, Deus não move a mão dele aqui nessa terra. Então, o que você precisa hoje? Deus está esperando você orar. Deus está esperando você se posicionar. Se você se posicionar, a coisa muda. Agora, se você não se posicionar, eu não sei, talvez você esteja aqui hoje e o seu problema seja profissional. Talvez você esteja aqui hoje e o seu problema seja a tua empresa, o teu negócio. Você talvez trabalhando num ambiente de trabalho, talvez o seu problema seja sua família, seu casamento, ou talvez seus filhos, ou talvez um problema de saúde. Eu não sei o que te aflige hoje, eu não sei qual é a dificuldade pela qual você está passando hoje, mas uma coisa eu sei: se essa situação pode mudar, pode, desde que eu e você oremos. Oremos, meu irmão. Oração é algo sério. Oração não é brincadeira. Oração é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Uma outra coisa, só para nós encerrarmos. Muitas vezes nós estamos diante de um desafio. Escute bem o que eu vou dizer para você. Isso não faz parte do meu esboço, não. Vai ficar um texto para trás. Escute bem o que eu vou dizer para você. Você ouve isso aqui hoje, e você diz: a partir de hoje eu vou chegar em casa e eu vou praticar o que o pastor falou. Amém. E você vai e você começa a orar, porque você sabe que Deus vai intervir, Deus vai colocar a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua causa, e ele vai fazer coisas sobrenaturais. Mas as coisas não acontecem, as coisas não rompem. Significa que Deus não ouviu sua oração? Significa que Deus não te ama? Não, querido. Muitas vezes a resposta não chega de imediato, porque Deus ainda está no meio do caminho, me tratando, porque tem coisas que eu e você precisamos ser tratados. Mas por que, meu Deus, mas eu estou orando, o pastor falou que se eu orasse, Deus É verdade, é verdade. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho um filho, e ele pode chegar para mim hoje e dizer assim para mim: pai, eu quero um videogame de última geração e tal, e não sei o que lá, e assim, assado, né?
a primeira coisa, como um bom pai, eu vou olhar para ele e vou falar para ele: eu vou ver, filho. E aí eu vou começar a pensar: ele está pronto para receber esse videogame? Se hoje ele ganhar esse videogame, ele não vai dar dor de cabeça para nós com os estudos? Será que ele não vai querer mais o videogame do que estudar? Será que é a hora mesmo? Então, como um bom pai, eu vou dizer: não, vamos segurar mais um pouquinho, Preta. Rose, vamos segurar mais um pouquinho. O ano que vem a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. Agora não, porque agora nós corremos o risco desse cara se perder no meio disso. Então vamos segurar um pouquinho mais. Deus também pensa dessa forma. Deus também pensa dessa forma. Às vezes, é quando eu e você estamos no deserto, que é o período que mais eu e você oramos na nossa vida, querido. É quando vem uma notícia ruim, é quando vem uma crise financeira, é quando os problemas chegam, que eu e você nos tornamos mais espirituais. E se Deus porventura der a bênção no dia seguinte, o que vai acontecer comigo e com você? Adivinha, meu irmão? Nós vamos dar linha na pipa no dia seguinte, e nem vamos olhar para trás, nem vamos voltar para agradecer. Entendeu? Era o que eu queria, papai, obrigado. E se porventura Deus perceber isso, você pode ter certeza, você vai receber a sua bênção, mas antes vai ter que ser tratado. Então não é que Deus não queira responder. Não, irmão, escute, quando você orar, você já recebeu, já é teu, é só uma questão de tempo para chegar até você. E meu irmão, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Por favor, quando você for orar, e você falar assim: pai, em nome de Jesus, eu preciso de tal coisa, pode agradecer, porque já é seu, cara. É isso que eu acho demais em Deus. Já é seu, cara. Só que não significa que Ele vai fazer isso na hora que você quer, é na hora que Ele quer. E é isso que eu acho demais. Então, quando você entrar no teu quarto e você começar a falar com Deus, lembre de quando você for sair de lá, agradecer, porque você já ganhou. É só uma questão de tempo para chegar até você. Umas vão chegar mais rápido, outras um pouco mais demorada, mas vai chegar. É teu, meu irmão. E é isso que é lindo demais. Onde há muita oração, há muito poder de Deus. Onde há pouca oração, há pouco poder de Deus. Onde não há oração, não há poder de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Sabe, querido, eu não sei, você que está aqui, você que está em casa, eu não sei o que tem passado no teu coração. Eu não sei se você tem orado, eu não sei se você tem se distraído com tantas coisas, mas uma coisa eu sei: Deus colocou essa palavra no meu coração nesta noite, para entregá-la a você, para que você tome uma posição, e entenda de uma vez por todas, que esta terra, a autoridade sobre esta terra, o governo sobre esta terra é teu. Ele entregou, Ele confiou a você. E se você quer que Ele haja aqui nesta terra, você precisa invocá-lo no céu, e Ele virá, e Ele fará tudo o que você quer e muito mais. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Grandes coisas o Senhor tem para nós, grandes coisas o Senhor tem para a nossa família, grandes coisas o Senhor tem para o nosso ministério, mas nós precisamos orar, este é o caminho. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero colocar cada um que está aqui diante do Senhor, aqueles que estão me ouvindo também, eu quero colocá-los diante de Ti, Senhor, pedindo, Pai, nesta noite, para que as escamas possam cair dos olhos.
Senhor, para que eles entendam, para que eles enxerguem de uma vez por todas a importância da oração, que eles entendam que o Senhor está esperando nós falarmos com o Senhor, para que o Senhor possa intervir nesta terra. Senhor, nesta noite, de uma maneira racional, convence, Espírito Santo, cada um de nós da importância de orarmos, da importância de nos colocarmos, de apresentarmos as nossas causas diante do Senhor, porque tudo que o Senhor quer fazer é o melhor para nós nessa terra, Pai. Senhor, faça-nos entender de que o Senhor não quer ver os teus filhos sofrendo, muito pelo contrário, o Senhor quer abençoar cada um de nós. Meu Deus, nessa noite, Espírito Santo, leva cada um de nós a entendermos o que o Senhor escreveu em Mateus capítulo 7, peçam e receberão, peçam e receberão, peçam e receberão. É isso que a palavra de Deus está dizendo, peçam e receberão. Que você volte para sua casa hoje, convicto dessa palavra, e possa colocar em prática na sua vida, e desfrutar do sobrenatural de Deus, para você, para a sua família, para o teu ministério, para a tua carreira, para todas as áreas da tua vida. Espírito Santo de Deus, até aqui eu posso ir, mas daqui em diante essa obra é tua, e eu confio no Senhor. Por isso eu peço a ti, Espírito Santo, testifica cada uma dessas palavras que foram ditas aqui no coração dos teus filhos, crava na tábua do coração deles, para que nunca mais saiam, e eles possam se tornar homens e mulheres de oração, Pai, homens e mulheres que movem a mão do Senhor aqui nesta terra, Deus. É o que eu peço ao Senhor, e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor.